Você tem noção de quão profundo pode ser a falta de amor próprio e um sintoma como baixa autoestima? Pois é, então hoje eu vou contar aqui para vocês um relato de caso de um atendimento que eu fiz, como pode ser profundo, antigo e passado geracionalmente, questões lá do passado até chegar em você ou até passar para os descendentes que você ou sua família geraram. E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Stephanie, para quem não me conhece. Eu sou consteladora ancestral, terapeuta espiritual e hoje eu quero trazer aqui um relato de caso para vocês. Esse é o tipo de material que eu só passo em mentoria para consteladores, tá? Pessoas que são consteladoras, que têm dificuldade ali, estão começando, não sabe ler o campo, não aprendeu tudo que tinha para aprender nos cursos que fez, né? Alguns fazem alguns cursos mais curtinhos, não se passa tudo. Então, dentro da mentoria eu dou esse suporte, a gente faz esse aval e o estudo de caso é um deles. E eu quero compartilhar aqui com vocês esse estudo, porque muita gente sofre com baixa autoestima, com falta de amor próprio. Isso reflete nos relacionamentos amorosos, isso reflete em como você ganha dinheiro, isso reflete na sua saúde física, inclusive. Então, quando a gente pode olhar para a raiz do problema, onde surge de verdade a falta de amor próprio, onde surge de verdade a baixa autoestima, aí a gente tem a possibilidade de começar a resgatar quem você é de fato, a essência das pessoas, para ser quem se é, né? Sem aquele monte de rótulo, aquele monte de expectativa. Não, para ser quem se é de verdade. Em relatos de caso, o que é importante vocês saberem? Cada caso é um caso. Aqui eu vou contar para vocês como foi essa constelação, mas o seu caso pode ser diferente da pessoa. O caso do seu amigo, do seu colega, da sua mãe, de qualquer pessoa que você imagine, vai ser diferente. Por quê? Porque cada sistema familiar é único, cada sistema familiar tem suas histórias e é importante a gente respeitar isso, tá? Esse relato ele é muito profundo, ele é muito forte e, e mostrou como pode ser antigo o que a gente carrega. O tema da pessoa era falta de amor próprio e baixa autoestima. E ela relatou que ela tinha dificuldade de prosperar, né, que no trabalho dela ela não se sentia merecedora de avançar, de conseguir mais, que era muito difícil para ela manter o relacionamento dela, o casamento dela, no caso, né? Por várias vezes ela quis simplesmente terminar tudo e dentro das terapias que ela já fazia, era um trabalho intenso e árduo que ela tinha que fazer para manter aquele relacionamento com aquela pessoa que ela ama. E, e ela trouxe nessa dificuldade de se amar. E que ela acreditava que esse era o ponto, que ela não se amava e por isso que tinha toda a sabotagem em todas as áreas da vida. A gente sentou juntas, conversamos, fui entendendo melhor o caso dela. E dentro do campo dela, eu coloquei ela, claro, coloquei a falta de amor próprio, na verdade, coloquei o amor próprio e eu coloquei a baixa autoestima. E aí ela me trouxe uma informação muito interessante que foi: eu me sinto muito conectada com uma bisavó. O que eu sei dessa minha bisavó é que ela foi criada em um orfanato, né? Ela não conheceu os pais, até onde eu sei, foi criada num orfanato. Depois conheceu meu bisavô, eles tiveram dificuldades de relacionamento, né? Meus avós também tiveram, meus pais se mantiveram juntos e eu que tô com um pouco mais de dificuldade agora, querendo separar também. Falei, beleza. Perguntei pro campo, ele confirmou que a questão dela tinha a ver com essa bisavó. Entrou a bisavó no campo, entrou a mãe dessa bisavó, e era onde estava uma das intrincações. A mãe dessa bisavó, lembra que ela foi criada num orfanato, né? Ela estava diretamente relacionada com a baixa autoestima, porque quando ela teve essa filha, ela era provavelmente uma criança, né, ali pré-adolescente, ela era muito jovem, no campo se apresentava como uma criança, se sentia desamparada, triste, sozinha, muito isolada, muito sem amor, sem amparo. Então, a conexão principal era com a mãe da bisavó, e ela não percebia no início.
tá? Isso o campo mostrou e depois ela sentiu que era realmente conectada com a mãe dessa bisavó. A baixa autoestima dela era por causa dessa mãe, que não foi amada, que foi abandonada, que ficou desamparada e que precisou dar a filha para adoção. Dentro desse campo, se apresentou um sintoma muito claro que foi a tosse, tá? Então eu coloquei algo para representar esse sintoma, a tosse, e depois esse sintoma se transformou numa ancestral muito antiga, uma mulher muito antiga do sistema familiar, não deu para saber qual geração era. E um detalhe importante foi os homens, ou seja, o pai da bisavó e outros homens da família, eram atraídos lá para o passado, lá para aquela ancestral mais antiga, que não tinha nem, aparentemente, não tinha nem relação. E o que o campo mostrou? Essa ancestral mais antiga foi uma mulher que foi enforcada, queimada, e que respirou muita fumaça, por isso que a tosse vinha dela, e ela amaldiçoou os homens, todos os homens, por causa dos homens que assassinaram ela. Isso foi uma forma dela proteger as mulheres da família e foi naquele momento onde ela estava sendo assassinada. Então, essa informação ela foi muito forte, porque teve vários homens na família que foram embora do sistema familiar. E aparentemente ninguém sabia o porquê. Por que que o avô e a avó não deram certo? O avô foi embora, o bisavô foi embora, né? O pai e a mãe ainda conseguiram se manter, mas ela também já estava num processo de querer fazer o marido ir embora, tá? E no campo mostrou essa ancestral muito antiga e essa maldição de família, porque as maldições elas têm poder, ainda mais quando é gerada numa emoção potente como a que ela estava vivendo. Qual foi o trabalho de cura ali? Reconhecer o destino dela, honrar o destino dela, compreender que foi sim por proteção, foi por amor, não foi por maldade que ela amaldiçoou os homens. Foi por amor, reconhecer tudo isso, dar um lugar no coração e deixar claro quanto os homens faziam falta. Não aqueles que mataram ela, mas aqueles que eram parte da família. E dessa forma, olha que interessante, dessa forma, o amor próprio no campo, que no início da constelação estava com os braços cruzados, estava bravo, estava fechado, ele se abriu. Porque, gente, só é possível ter amor próprio quando a gente aceita, reconhece, dá um lugar no nosso coração para o nosso feminino e para o nosso masculino, para o nosso pai e para a nossa mãe. Quando a gente pode dar um lugar para os homens e para as mulheres da família. Quando não se tem permissão para se amar os homens da família ou as mulheres, o que acontece? O amor se fecha. O amor próprio não tem como existir porque você é meio a meio. Você é 50% masculino, 50% feminino. Quando você exclui qualquer uma dessas partes, não existe amor próprio que resista. Quando foi feito todo esse movimento de cura para essa ancestral mais antiga, honrando, respeitando, dando um lugar, fazendo todo esse trabalho de cura que acontece dentro da constelação, foi liberando também a mãe da bisavó e a bisavó, se liberaram daquelas dores, se reconciliaram e a gente pôde voltar. Então, a baixa autoestima foi para o chão, perdeu força completamente. O amor próprio retomou seu poder e a pessoa que estava sendo constelada finalmente sentiu que podia se aceitar, se reconhecer, sentiu força. Isso é instantâneo. No momento que a gente abre esse trabalho, quando ele é conduzido da melhor forma, quando a gente consegue acessar o ponto principal, a pessoa sente na hora, tá? E ela pode fazer um movimento em relação a ela, de se reconhecer, de se amar, de se respeitar, de falar para si mesma
como ela era importante, de se liberar daquela história do passado que ela estava carregando e de liberar, inclusive, os descendentes de viverem aquilo que ela estava vivendo, de repetirem aquilo que se repetia em várias gerações. Então, quando uma maldição é quebrada, não é só uma pessoa que se beneficia, são todos da família. Esse foi um caso. É sempre assim nos casos de amor próprio, Stephanie? Não, não, não. Cada constelação é única. A sua história, ela é única. A história do seu vizinho é única, né? E quando a gente pode olhar para essa profundidade, a gente sente cada célula do nosso corpo se recalibrando, reestruturando a sua memória, entrando em harmonia, em amor com a própria vida. É uma coisa linda. Então, deixo aqui para vocês esse relato, né, para vocês poderem sentir. Sei que deve ter arrepiado aí umas partes. É normal, isso faz parte da energia do trabalho que a gente realiza. E eu quero saber de você que está aí do outro lado, se você já constelou alguma vez, se você já participou alguma vez de uma constelação em grupo individual, como que foi para você? Se você já olhou para esse tema, se você sente que amor próprio é algo importante na sua vida que você precisa resolver, ou que tema você acredita que precisaria aprofundar esse olhar, realmente curar na sua vida. E se você gostou e ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Não esquece de deixar um joinha, que ajuda esse vídeo a chegar para outras pessoas. E se você gostou, compartilhe com as pessoas que você ama, que você sabe que podem se beneficiar desse conteúdo. E para finalizar, eu quero deixar aqui para vocês que aqui embaixo tem um link para quem tiver interesse nas mentorias de constelação ancestral, tá? Para a gente fazer um acompanhamento. Quem já é constelador, tá? E quem ainda não é constelador também pode fazer, que está com dificuldade, que quer se aprofundar na sua história, ou que quer ganhar segurança para constelar sim, porque sabe quão potente é esse trabalho. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, é só você clicar e entrar em contato com a minha equipe. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!